Neste segundo vídeo acerca de Google Apps, iremos ver como registar o nosso próprio domínio no serviço Google Apps, de forma a que possamos utilizar de uma forma mais personalizada todos os serviços disponibilizados pelo Google, tal como podemos ver aqui nesta janela, onde o ecrã de login para o e-mail é o ecrã normal do Gmail, mas com o domínio personalizado e também com a possibilidade de usar um logotipo diferente. Então, quais é que são os passos para registar o domínio nas Google Apps? O primeiro passo é preencher o formulário de adesão. Então, para nós chegarmos ao formulário de adesão, podemos fazer uma pesquisa no Google por Google Apps Educação. Então, escolhemos aqui a primeira opção que nos aparece, tirando esta que aparece a amarelo. Neste caso, vamos parar à versão brasileira da adesão ao Google Apps. Eu sinceramente não consigo perceber como é que chegamos à versão portuguesa, mas eu vou mostrar como é que conseguimos transitar para a portuguesa, mesmo a partir desta. Portanto, o que nós fazemos é clicar aqui no botão de obtenha o Google Apps para a sua escola, e quando surge aqui o primeiro formulário, nós vamos aqui à barra do endereço, e onde está PTBR, pomos PT. Pronto, aqui na prática é a mesma coisa, mas assim sempre aparece escrito em português de Portugal. Bom, então o que nós fazemos é preencher os nossos dados, e aqui neste vídeo eu vou fazer isto mesmo em direto, portanto vou tentar fazer isto só num take para perceber em quanto tempo é que demorará este registro. Portanto, aqui pomos o nosso e-mail pessoal. Aqui colocamos o nome da nossa escola. Por exemplo, Escola das Lebres. O tipo de escola, por exemplo, básico ou secundário. E o nosso telefone. Aqui o telefone pode ser necessário para preencher para fazer algumas verificações mais à frente. Eu vou pôr aqui um número fictício, provavelmente existe, mas não é o meu. Então, continuamos com o preenchimento do formulário. Como vem aqui em cima, ele mostra que temos 3 passos. Aqui dizemos que domínio é que vamos usar, se é um domínio que já temos ou se queremos comprar um domínio agora. Neste caso vamos usar o nosso próprio domínio. Isto funciona com domínios normais, mas também funciona com subdomínios. Aqui eu vou fazer com um subdomínio, com um domínio é exatamente igual, só há uma pequena diferença no final que eu depois vou mostrar. Então, o meu domínio principal é csmnunes.info. Neste caso, eu vou usar o subdomínio teste. Vamos seguir. E agora escolhemos o nome do utilizador que vai administrar as Google Apps. Então, vamos criar aqui uma palavra passe. Vamos confirmar. E vamos escrever aqui estas palavras. Readers. Ok. Agora, aceitamos aqui os termos. Poderão ler. Neste caso, não vou ler. Vamos aceitar e inscrever nas Google Apps. Pronto. E, após este passo, já temos o nosso domínio registado nas Google Apps. Então, agora o que é que precisamos de fazer? Precisamos de preencher o formulário para ativar a versão Educação. Isto pode ser feito já, mas também pode ser feito depois. O link é este aqui. Portanto, eu vou abrir aqui numa janela nova só para vos mostrar o que é preciso preencher. Portanto, isto também funciona para organizações sem fins lucrativos. Portanto, pomos aqui o nosso nome de contacto, o nome do domínio que estamos a registar, o nosso endereço de e-mail, o número de telefone, a nossa escola, o endereço da nossa escola. Será aqui que a Google irá verificar se somos uma escola ou não. Portanto, se for um endereço que não tenha nada, é possível que eles
peçam mais alguma coisa. Aqui escolhemos que é 12 para escolas secundárias e básicas, é a primeira opção. A segunda opção é para universidades. Aqui Ministério da Educação e Ciência. O endereço da escola, eu não tenho a certeza, mas eu tenho posto sempre o endereço da escola e tem funcionado. E finalmente alguns comentários que terão que escrever aqui qualquer coisa. Por isso, escrevam alguma coisa sobre a vossa escola ou sobre o vosso interesse em aderir. Portanto, isto pode ser feito neste momento, mas também pode ser feito mais tarde. O ideal é fazer o mais cedo possível porque a resposta vai demorar cerca de uma semana. De qualquer forma, podem começar a usar o Google Apps, a versão normal sem ser para educação, e essa versão normal tem um limite de 10 utilizadores. A partir do momento em que ativarem a versão de educação, já podem pedir mais utilizadores gratuitamente. Portanto, esse é o formulário para ativar a versão de educação. Então, o terceiro passo é aceder ao dashboard, falta aqui um D, ao dashboard do Google Apps. Portanto, à consola de administração, clicamos aqui em baixo para aceder a ela. E aqui vamos colocar o nosso endereço. Vamos escrever aqui a password. Portanto, o endereço de administração da Escola das Lebres. Bom, após acedermos ao painel de administração do Google Apps, poderemos fazer uma série de operações, como por exemplo, criar os utilizadores ou criar listas de distribuição, fazer algumas configurações, algumas personalizações, mas neste caso, a primeira coisa que temos que fazer é comprovar a propriedade do domínio, porque até agora nós ainda não provamos que somos o proprietário do domínio, neste caso o domínio é teste.csmnunes.info. Então nós precisamos de fazer isso agora para que possamos continuar a utilizar os Google Apps. Então o que é que fazemos? Vamos aqui a esta opção que diz verifique se você é o proprietário do domínio e ele recomenda um método, mas também tem alguns métodos alternativos. Isto depende da forma como o vosso domínio foi adquirido e se tem um alojamento próprio ou se é só o domínio e o alojamento fica noutro servidor, portanto vai depender um pouco disso. Aqui no método recomendado ele dá uma lista de fornecedores de domínios. Muitos deles não são usados normalmente em Portugal. Por exemplo, há aqui um conhecido que é o GoDaddy, que está alguns por aí, que está aqui. É possível que utilizem este, mas se for para domínios PT, parte do princípio que não esteja aqui nenhum. Então, o que podem fazer é escolher a opção Outro. Aqui na opção Outro dá as instruções do que tem que fazer. Basicamente, tem que adicionar um registro TXT à configuração de DNS. E este registro é o que tem que ser adicionado. Nem toda a gente tem o conhecimento para fazer isto, por isso, se tiverem dificuldade e se quiserem usar este método, podem copiar este texto e enviar ao a quem vos vendeu o domínio para ele efetuar a alteração. De qualquer forma, aqui nos métodos alternativos há uma forma mais simples que já está mais acessível a qualquer um, que é esta opção do meio, carregamento de ficheiro HTML. Com este método, apenas precisamos ter um acesso aos ficheiros do nosso domínio. Isto só funciona se o vosso domínio tiver um alojamento associado, portanto, e esta é a forma, parece-me, a mais simples para qualquer pessoa fazer, para dar o comprovativo de que é o dono do domínio. Então, o que vai acontecer é que é-nos pedidos para fazer o download de um ficheiro, que tem este nome que vai aqui surgir. Então, eu vou fazer este download. E depois temos que colocar o ficheiro de forma a que se consiga aceder a ele a partir do endereço do domínio que escolheram, neste caso teste.csmnunes.info. Então, para isso, vão precisar de um programa de acesso FTP, por exemplo. Eu já estou na pasta correta e a única coisa que eu vou precisar de fazer é arrastar o ficheiro, neste caso é este aqui, o ficheiro lá para dentro. Portanto, e consigo ver que o ficheiro já cá está. Para
para verem se está a funcionar, até podem clicar aqui neste link. Se surgir esta página é porque está a funcionar, portanto não vão ter problema. Se não surgir esta página é porque alguma coisa falhou no envio do vosso ficheiro para o servidor. Agora clicamos em validar e ao fazer a validação surge esta mensagem a dizer que já podemos continuar. Então, voltando aqui aos nossos passos, portanto já fizemos, já temos a propriedade do domínio comprovada. Agora, este será um passo, provavelmente o passo mais difícil, uma vez que aqui somos mesmo obrigados a aceder às opções do DNS do nosso domínio. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui duas formas de fazer isto. Tem sempre a possibilidade de pedir ao vosso próprio, ao serviço que adquiriram, podem pedir ao suporte para vos fazerem isso. Bom, então agora o que vamos fazer é direcionar o e-mail do nosso domínio para o serviço Google. Normalmente o nosso domínio já tem um serviço de e-mail associado, ou não, e nós precisamos de encaminhar os e-mails que vão para esse domínio aqui para o serviço do Google. Então como é que isso é feito? Se clicarmos aqui em direcionar e-mail para o e-mail do Google Apps, surge também uma ajuda do que é que devemos fazer. Portanto, neste caso vamos dizer que é para os servidores do Google. Ele aqui diz que não encontrou registros MX, o que quer dizer que não está a funcionar. E aqui indicamos qual é que é o nosso host. Portanto, se o vosso host estiver aqui, podem usá-lo. Se não estiver, podem usar o outros. Fazem o seguinte. E aqui surge o que é preciso adicionar às entradas MX do nosso DNS. Portanto, são estas 5 linhas. Então, isto não é uma coisa tão complicada como parece, mas isto implica que tenhamos acesso às opções de DNS. Portanto, se nós adquirimos o domínio, nós deveremos ter acesso a essas opções. Então, aqui neste caso, eu vou mostrar um exemplo para quem usa o cPanel. Portanto, é algo que é comum para quem tem um alojamento, então poderão reconhecer isto. Então o que precisamos de fazer é ir à secção dos domínios e escolher a opção DNS Zone Editor. Em alguns cPanel também existe esta opção, Google Apps Wizard. Esta opção é muito mais simples. Portanto, basicamente só precisam dizer qual é que é o vosso domínio e ele preenche tudo aquilo automaticamente. Portanto, se tem esta opção, usem-na. Se bem que só funciona com domínios principais. Como eu estou a fazer com subdomínio, tenho que mesmo vir aqui. E aqui neste DNS Zone Editor, o que é que vamos fazer? Nós vamos escolher aqui o domínio a que queremos aceder e temos que adicionar aquelas linhas aqui. Portanto, só para recordar, por exemplo, esta linha aqui, prioridade 1, isto aponta para aqui, ops, esqueci-me aqui de mudar que é MX, aponta para aqui, prioridade 1. Então agora aqui o que é que tem que fazer? Se tiverem um domínio principal, põe aqui uma arroba. Se tiverem a usar um subdomínio como eu, colocam aqui o subdomínio. Portanto, e vão preenchendo estas linhas e depois de forma que aqui em baixo surja algo como isto. Neste caso, conseguimos ver que eu já tenho aqui isto em duplicado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu já configurei isto para o domínio principal e até configurei para um subdomínio chamado G0. Portanto, é só isto que precisam de fazer. Se por acaso precisassem de fazer aquele passo de há bocado, o passo de comprovar a propriedade do domínio, basicamente o que tinham que fazer era acrescentar uma linha como esta aqui no TXT. Então como é que isto se faria? Escolhiam aqui TXT e escreviam aqui os dados que eram fornecidos na ajuda. Portanto, este também não tem muito que enganar. Portanto, esta é a forma de direcionarmos então o e-mail para
o nosso domínio de serviço Google. Então, neste caso, eu não vou fazer isto, porque este aqui, para não estar a perder aqui tempo. De qualquer forma, sem fazerem isto, o Google Apps funciona normalmente, exceto o e-mail, que o e-mail não vai funcionar. Portanto, convém mesmo fazer. Pronto. Após estas opções, a única coisa que precisamos de fazer é personalizar o nosso Google Apps, criar os utilizadores, criar grupos. Esse criar utilizadores e grupos iremos ver num futuro episódio. Aqui vamos só terminar mostrando uma opção simples de personalização para configurar o nosso próprio logotipo para surgir nas páginas. Além disso, aqui nesta opção em que estamos, na configuração, há aqui vários passos. Basicamente são acabam por ser pequenos tutoriais ou pequenas etapas que poderão preencher para compreender tudo o que anda à volta das Google Apps. Mas não é obrigatório. O único obrigatório é mesmo aqui o redirecionar o e-mail para o nosso domínio Google Apps. Então, como é que nós vamos configurar o nosso logotipo? Vamos aqui à opção Configurações do domínio e Aspecto. E aqui podem escolher o vosso próprio ficheiro. Portanto, é só escolher o ficheiro. Está aqui o tamanho recomendado. Se quiserem, podem manter o logotipo original. Podem escolher a cor de fundo onde vai ser pedido o login. Portanto, não é nada de especial, mas poderá ser algo simpático que poderão fazer. Bom, e em relação à criação ou melhor, ao registro do nosso domínio nas Google Apps, é tudo o que há a fazer. Portanto, não demorou assim tanto tempo e, tal como disse há pouco, nos próximos vídeos iremos ver como criar os utilizadores, grupos, listas de distribuição, etc.